introdutórios sobre a pesquisa de métodos mistos. Eu gostaria de registrar que eu estou muito contente e eu me sinto muito honrado de participar desse projeto que a Associação Internacional de Pesquisa em Métodos Mistos está desenvolvendo, de disponibilizar webinários para regiões e para países em que o inglês não é língua nativa. Já foram desenvolvidos webinários em japonês, eu estou ministrando hoje em português. Próximo mês está previsto um webinário que vai ser em espanhol e eu estou realmente muito contente com essa oportunidade em fazer parte desse projeto. Muito obrigado aos participantes. Aí nós estamos com 24 participantes já na sala e a gente vai começando. Esse slide inicial tem algumas informações em relação à Sociedade Internacional de Pesquisa de Métodos Mistos que depois eu vou retomar. Eu também trouxe eles em português na minha apresentação. Eu já avisei antes, mas eu vou reforçar que as dúvidas que forem surgindo durante a apresentação, vocês podem ir colocando no chat, digitar no chat para que a gente possa comentar ao final. A proposta é que eu faça uma fala de mais ou menos 45 minutos e que nós tenhamos em torno de 10 a 15 minutos de perguntas ao final. Para quem não... Eu vi que algumas pessoas eu já conheço, já me conhecem também, mas para aqueles que não me conhecem, eu faço parte como professor da Universidade Federal de Santa Catarina, sou da área da enfermagem, trabalho com administração e enfermagem e tenho me dedicado a estudar métodos mistos desde o meu doutorado, que vão fazer aí agora mais ou menos uns 10 anos que eu tenho me dedicado a estudar métodos mistos e feito algumas pesquisas também, agora orientando também alunos na pós-graduação com estudos nessa área. E o objetivo da nossa apresentação, desse webinário hoje, é focar alguns aspectos introdutórios em relação à pesquisa de métodos mistos, trazendo o conceito e como que se deu o desenvolvimento da pesquisa de métodos mistos, também compreender algumas etapas que compõem o processo de planejamento de uma pesquisa mista e conhecer alguns desenhos básicos, algumas estratégias que nós temos de desenho de métodos mistos. Aqui algumas referências nas quais eu baseei a apresentação e que também são referências clássicas na área para aqueles que tiverem mais interesse em aprofundar depois os estudos, em especial o livro do John Creswell com a Vicky Plano-Clark, que nós temos em português aqui no Brasil, que é uma obra que a gente acaba utilizando com bastante frequência para estudar métodos mistos. Primeira questão para a gente começar o nosso webinário é em que consistem os métodos mistos. Como o próprio nome já sugere, a lógica da pesquisa mista é que sejam coletados de modo sistemático, coletados e analisados de modo sistemático dados quantitativos e qualitativos e que seja feita essa integração entre os dados quantitativos e qualitativos para possibilitar uma discussão integrada e a obtenção de inferências para um maior entendimento de um fenômeno em estudo. E a lógica é que, a partir dessa integração, dessa combinação entre os dados quantitativos e qualitativos, nós possamos ter uma fotografia mais ampliada da pesquisa que nós estamos desenvolvendo. Eu trago aqui um marco histórico, que é esse artigo da área da psicologia, que foi uma das primeiras menções que foram feitas ao termo triangulação, como experiências que se reportavam ao uso integrado de abordagens quantitativas e qualitativas em uma pesquisa. Esse é um dos marcos iniciais da pesquisa de métodos mistos. E desde então, a pesquisa de métodos mistos tem passado por diferentes períodos de desenvolvimento. Nós temos o momento inicial, lá dos anos 1950 até mais ou menos os anos 80, que é chamado de período formativo, quando tem as primeiras iniciativas,
as primeiras experiências de integração entre as abordagens quantitativas e qualitativas, especialmente na área da psicologia, da sociologia, que é onde surge essa lógica da integração quanti-quali. Depois, no segundo momento, ele é marcado por um debate de paradigmas. Após se consolidarem as primeiras estratégias em relação à integração da abordagem quanti e quali, aí surge essa discussão de qual seria a base filosófica que iria sustentar essa integração entre as duas abordagens. E aí o pragmatismo ele passa a ser considerado como a melhor base filosófica para a pesquisa de métodos mistos. Depois, a partir dos anos 1980, tem uma etapa de desenvolvimento de procedimentos. Após as primeiras experiências, uma discussão de base filosófica, surgem os primeiros procedimentos, a sistematização de procedimentos para conseguir coletar e analisar dados em uma pesquisa de métodos mistos. A partir dos anos 2000, tem uma etapa que é de defesa e de expansão, que é quando se começa surgem as primeiras obras, a pesquisa de métodos mistos começa a ter um maior destaque em diferentes áreas do conhecimento, também em diferentes regiões, até que nesse último momento contemporâneo, que é um momento reflexivo, que é justamente uma fase de avaliação e de aprofundamento dos estudos em relação a métodos mistos e ver quais vão ser as perspectivas para o futuro. Uma questão importante quando nós falamos, tão importante quando definir o que é método misto, é também ter essa clareza de que quando nós trabalhamos com métodos mistos, não é apenas um estudo que vai ter uma etapa quantitativa e outra qualitativa ou vice-versa. É realmente fundamental que exista essa integração entre a abordagem quantitativa e qualitativa. E, nesse sentido, os métodos mistos, cada vez mais, eles se constituem enquanto o terceiro caminho, um terceiro paradigma científico, porque ele busca essa integração entre as abordagens quantitativas e qualitativas. Por que utilizar métodos mistos? Tem duas principais razões para que nós utilizemos métodos mistos, que é a complementaridade e a sequencialidade. A primeira ideia de complementaridade ela vai possibilitar compensar possíveis fragilidades de uma abordagem a partir da outra e vai trazer um desenho mais completo do fenômeno investigado. A sequencialidade, por sua vez, ela vai ajudar a tomar decisões metodológicas a partir do primeiro componente, ou seja, a partir do momento que eu realizo primeiro a parte quanti ou a parte quali, eu vou ter subsídios a partir da análise de dados para decidir qual vai ser a sequência do estudo. Eu posso gerar hipóteses para teste ou discussão. Outros motivos também para o uso de métodos mistos, ele vai aumentar a validade. A partir do momento que eu comparar dados quantitativos e qualitativos, eu vou poder confirmar ou não os resultados que eu obtive em uma ou outra abordagem. Isso vai impossibilitar ainda uma maior capacidade de explicação dos meus achados, vai possibilitar ver relações ocultas entre os dados, que só uma abordagem ou outra não poderia gerar uma compreensão tão ampliada. E também, no caso da sequencialidade, vai possibilitar que eu tome decisões em relação à amostragem de um método com o apoio do outro. Trago aqui um dos principais autores que nós temos na área, o John Creswell, que ele reforça justamente esse ponto, que a pesquisa de métodos mistos ela vai possibilitar fortalecer os pontos fortes de cada uma das abordagens, da pesquisa quant, da pesquisa quali, e vai trazer uma possibilidade de uma abordagem, de um método mais inovador para nós estudarmos os complexos fenômenos de investigação que nós lidamos na área da saúde. Em relação ao planejamento da pesquisa de métodos mistos, quando nós começamos a pensar uma pesquisa de métodos mistos, é importante ter em mente esses 4 aspectos: a distribuição do tempo, a distribuição de peso, a combinação e a teorização.
Esses são os 4 aspectos principais para planejar e construir um projeto de métodos mistos. São aspectos que estão interrelacionados, embora cada um deles tenha especificidades, são aspectos que se relacionam entre si. Em relação à distribuição do tempo, eu preciso definir se os dados quantitativos e qualitativos serão coletados em fases, ou seja, serão sequenciais, ou então ao mesmo tempo, no caso de um estudo concomitante. Quando os dados são coletados em fases, eu preciso definir qual vai ser a primeira abordagem, e isso vai depender muito do intuito que eu quero enquanto pesquisador. Dados qualitativos primeiro vão possibilitar que eu explore o tópico com os participantes e depois, em um segundo momento, eu posso ampliar o entendimento por meio de uma coleta com a população ou amostra que seja mais representativa. Vai requerer mais tempo, porém ele vai exigir menos experiência no sentido que, para que eu colete dados, eu vou ter dados já, resultados iniciais que vão direcionar a sequência do meu estudo. E dados quantitativos e qualitativos ao mesmo tempo. Nesse caso, a implementação ela é simultânea. Consequentemente, vai ser mais rápido, eu vou demandar menos tempo de fazer a pesquisa. Mas eu vou precisar ter mais experiência para conseguir integrar o banco de dados ao final, que diferente de quando eu coleto um dos dados primeiro, uma das abordagens primeiro, que eu já vou conseguir implementar ao mesmo tempo a parte da análise. Atribuição de peso. Também é uma decisão que se relaciona diretamente com a anterior, também de qual abordagem vai começar primeiro. Eu vou definir se eu vou atribuir o mesmo peso aos dados das duas abordagens, ou então se eu vou, de acordo com os meus interesses de pesquisa, eu posso enfatizar uma abordagem ou outra. E a partir daí surge a outra etapa, que é a combinação, que essa é uma palavra-chave, essa mixagem dos dados, que é a principal característica para que nós tenhamos inferências, meta-inferências a partir dos dados quantitativos e qualitativos. Ela vai acontecer de 3 formas: conexão, integração e incorporação. A conexão ela vai acontecer quando os dados da pesquisa quantitativa e qualitativa são coletados, quando os dados de uma das abordagens são coletados inicialmente, eu vou fazer uma análise e depois eu faço a segunda fase da abordagem contrária para fazer essa conexão entre os resultados. A integração, os dois estudos eles são fundidos ao mesmo tempo, tanto a parte quant quanto a parte quali, e eu vou obter informações que vão se apoiar mutuamente. E a incorporação ela vai acontecer quando eu tenho dados secundários de uma pesquisa que vão dar suporte para um banco de dados de uma pesquisa maior, de um projeto principal. Nesse caso, eu apenas vou incorporar dados quant ou quali em um estudo maior. A perspectiva teórica, que é o último elemento que nós temos que definir ao planejar a pesquisa de métodos mistos, ela vai se referir às teorias, às hipóteses, às estruturas teóricas que vão nortear o meu projeto de pesquisa mista. E nesse caso, eu posso ter uma abordagem teórica que vai ser explícita, uma abordagem teórica que vai ser implícita e não mencionada. Qual que é a lógica em relação à perspectiva teórica? Quanto maior for a importância da abordagem qualitativa na minha pesquisa, mais importante vai ser que eu tenha uma teorização explícita, que eu busque ter um referencial teórico de sustentação. E a partir desse planejamento, dessas 4 características que são base para o desenho da pesquisa mista, que nós chegamos nesses 3 projetos, esses 3 desenhos básicos de pesquisa que nós temos. É o explanatório sequencial, o exploratório sequencial e a triangulação concomitante ou paralelo convergente.
A estratégia explanatória sequencial, ela acontece primeiro com a coleta de dados quantitativos e na sequência, a coleta de dados qualitativos, que vai acontecer a partir à luz dos resultados da etapa quantitativa. Ela tem uma influência maior da pesquisa quantitativa consequentemente, eu vou atribuir maior peso ao banco de dados quantitativos. O sequenciamento é do quant para o quali. Os dois estágios, tanto o quant e o quali, eles são muito claros, porque eles vão se dar em momentos diferentes e sequenciais. E a combinação vai ser a forma de integração desses dados, buscando o aprofundamento entre eles. Para ilustrar essa estratégia, eu trago esse artigo publicado na Revista Latino-Americana de Enfermagem, que investigou usuários frequentes do serviço de emergência, buscando identificar fatores associados e quais são os motivos da busca de atendimento desses usuários. O desenho da pesquisa foi um método misto do tipo sequencial explanatório. Os dados quantitativos foram coletados primeiro em registros de prontuários eletrônicos de uma amostra de usuários que eram atendidos 4 ou mais vezes no serviço de emergência. E, a partir desses resultados da etapa quantitativa, foram realizados a etapa qualitativa por meio de entrevista, com 18 usuários selecionados intencionalmente a partir dos resultados da etapa quantitativa. Esse é um exemplo típico de uma pesquisa explanatória sequencial. Eu vou realizar a coleta de dados quantitativa, que vai ter maior peso, e a partir da análise desses resultados, eu vou tomar decisões para que eu possa fazer pesquisa qualitativa, que nesse caso os autores optaram a partir dos dados quant, definir quem seriam esses participantes da etapa qualitativa da pesquisa. A próxima estratégia que nós temos é a exploratória sequencial. Nessa estratégia, ela é justamente o oposto da anterior, em que, nesse caso, eu vou começar com a pesquisa qualitativa e, a partir dela, eu vou delinear a pesquisa quantitativa. O maior peso é a pesquisa qualitativa, nesse caso, que vai ser ela que vai direcionar a etapa quantitativa que vai ser feita posteriormente, e ela é indicada principalmente quando eu quero explicar fenômenos ou então para construção de instrumentos. Trouxe também aqui um exemplo dessa estratégia da revista Nursing Education Today. Esse é um estudo que objetivou compreender, entender quais eram as expectativas e as experiências de estudantes com a supervisão, com a mentoria que eles recebiam durante as atividades da enfermagem. Então, é um estudo que teve dois estágios. Os pesquisadores começaram inicialmente com um grupo focal e a partir desse grupo focal eles geraram elementos para subsidiar a elaboração de um questionário online que foi desenvolvido e depois aplicado com esses estudantes. Então, esse é um exemplo da aplicação da estratégia exploratória sequencial em uma pesquisa que buscou elaborar um instrumento. Inicialmente foi feita uma coleta por meio de grupo focal com os participantes e depois a elaboração do questionário para aplicação com o grupo. A triangulação concomitante, ou então paralelo convergente, que é a nomenclatura que tem sido utilizada na versão atual do livro do John Creswell, ela se baseia justamente na coleta de dados quantitativos e qualitativos ao mesmo tempo. É a principal estratégia que nós temos utilizado, especialmente na área da saúde. Os dados eles são coletados ao mesmo tempo, se constituem bancos de dados separados. Eu vou ter os resultados quant e os resultados quali, e eu vou confrontar, buscando, ao final, validar os achados quant com os quali, identificar convergências e divergências,
E uma questão importante dessa estratégia é que ela vai exigir uma maior habilidade para a integração, porque eu vou ter os dois bancos de dados e somente ao final que eu vou buscar entender quais são as convergências e quais são as divergências encontradas. Como exemplo dessa estratégia, trago a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2014, aqui no nosso programa de pós-graduação em enfermagem da UFSC. Na minha tese eu usei essa estratégia, triangulação concomitante, desenvolvendo dois estudos, um estudo transversal no desenho quantitativo e um desenho qualitativo, usando a teoria fundamentada nos dados. Cada um desses desenhos, cada um desses estudos tinha objetivos específicos para que eu conseguisse alcançar. Na parte quantitativa, o objetivo é analisar o ambiente de prática profissional do enfermeiro, características organizacionais e quais variáveis que estavam associadas à governança de enfermagem. Participaram 106 enfermeiros, que foi uma amostra por conveniência. Eu apliquei um questionário para identificar variáveis de caracterização pessoal, profissional e do ambiente de trabalho, e também a versão brasileira do Nursing Work Index Revised. E a partir dos dados, a análise dos dados foi por meio de estatística descritiva inferencial no SPSS. Na etapa qualitativa, que foi concomitante à quant, o objetivo foi construir um modelo interpretativo a partir dos significados que os enfermeiros atribuíam às relações, interações no processo de governança. Nesse caso, eu trabalhei com a amostragem teórica dividida em 3 grupos amostrais, com 63 participantes, entre enfermeiros assistenciais, enfermeiros gerentes, equipe de saúde. Trabalhei para coletar os dados com entrevistas intensivas e utilizei as etapas de codificação inicial, seletiva e focalizada da TFD construtivista do software NVivo. E a partir desses, eu trago aqui um exemplo de como se deu a integração dos dados quantitativos e qualitativos no estudo que eu desenvolvi. Então, eu trago aqui nos dados quantitativos, a partir dos resultados da aplicação do instrumento, uma das subescalas, que era a autonomia, ela obteve uma média de 2,07, que possibilita que eu entenda que o ambiente hospitalar ele é favorável para a autonomia do enfermeiro. E buscando relacionar esses achados, integrar esses achados com os resultados qualitativos, eu trago aqui 2 categorias, que é destacando a importância do apoio da assessoria da direção de enfermagem e os enfermeiros tendo essa compreensão de que eles ocupam uma posição central no contexto da organização do trabalho, no ambiente hospitalar, articulando esse resultado da parte quantitativa, que aponta que os enfermeiros têm uma autonomia favorável, eu consigo, nos resultados qualitativos, fazer uma relação de quais são os aspectos que explicam esses achados quantitativos. Um aspecto que eu também gostaria de apresentar para vocês é o sistema de notação. Não sei se vocês observaram, mas em alguns momentos ao longo da apresentação das estratégias, os desenhos básicos de métodos mistos, ora aparecia a abreviação de pesquisa quant maiúscula, ora quali maiúsculo e vice-versa. Então, isso não é por acaso, é porque nós temos um sistema de notação que é um conjunto de notações para caracterizar e para identificar os estudos de métodos mistos. Então, sempre que eu for utilizar a abreviação quali, pesquisa quantitativa maiúsculo, eu vou estar indicando que a pesquisa ela foi conduzida com ênfase quantitativa. Quando o quali é maiúsculo, a ênfase foi qualitativa. Quando é minúsculo, eu vou estar indicando que foram dados secundários em relação à abordagem anterior. O sinal de mais, quando eu apresentar entre os desenhos, vai indicar que os dados foram coletados concomitantes. A seta vai indicar que houve sequencialidade. Por exemplo, aqui
E os dados quantitativos, eles são coletados primeiro e, na sequência, os dados qualitativos. Quando eu utilizar parênteses, vai estar indicando que se trata de um método incorporado, que eu incorporei um banco de dados menor em um banco de dados maior. Buscando associar essas notações com as estratégias que nós vimos, essa é a correlação possível de ser feita. Explanatória sequencial, a pesquisa quantitativa é o desenho predominante e ela vai dar sequência à segunda etapa, que vai ser qualitativa. A exploratória sequencial, a qualitativa, vai ser a ênfase principal e ela vai dar origem à parte quantitativa. E a triangulação concomitante ou paralelo convergente, os dois têm o mesmo peso, por isso que os dois estão em maiúsculo, e na sequência tem essa integração entre eles, como ao mesmo tempo tem o sinal de mais entre as duas abordagens. Uma questão também que eu gostaria de destacar nesse webinário é em relação ao rigor metodológico. Nós já vimos algumas questões relacionadas ao conceito, à evolução dos desenhos de métodos mistos, aos principais tipos que nós temos, e eu gostaria de focar também em algumas questões que são importantes para o rigor da pesquisa de métodos mistos. Tem 4 perguntas que são fundamentais que sejam respondidas em uma pesquisa, em um projeto de pesquisa mista. Primeiro, qual é o enfoque que vai ser o prioritário? Eu preciso especificar na pesquisa se vai ser a etapa quant ou a etapa quali que vai ser a prioritária. A partir daí, qual é a sequência que vai ser atribuída? Vão ser os dados coletados primeiro quant, primeiro quali, ou vai ser o contrário, ou vai ser ao mesmo tempo? Isso tem que ficar claro na pesquisa. Quais são os propósitos que eu quero com a integração? Eu quero buscar convergências, divergências, eu quero ter subsídios para tomar decisões a partir dos achados de uma etapa e desenvolver a outra. E a quarta pergunta é em que momento que vai ocorrer essa integração dos dados quantitativos e qualitativos. É importante que eu especifique o momento e a técnica que eu vou estar utilizando para fazer a integração entre os desenhos entre a abordagem quantitativa e qualitativa. Essas 4 perguntas, elas se referem essencialmente àqueles 4 estágios do planejamento da pesquisa de métodos mistos e também em relação às estratégias. Por isso a importância de escolhermos uma estratégia, um desenho específico de métodos mistos, que isso vai nos dar uma segurança e também representa uma possibilidade de você seguir a pesquisa com maior rigor metodológico. Para que eu consiga, na pesquisa de métodos mistos, realmente conseguir uma integração. Eu não quero só uma justa posição entre os dados quantitativos e os dados qualitativos. Eu quero realmente que haja uma integração, uma combinação entre os resultados, para que nós tenhamos um estudo de métodos mistos na sua essência plena. Aqui, já me aproximando, buscando finalizar já a apresentação, para que a gente possa ter um espaço para dúvidas, para discussão, eu trago algumas dicas para quem está interessado em aprender mais, em aprofundar os seus estudos em relação aos métodos mistos. Nós temos 2 periódicos principais que se dedicam a publicar, especialmente estudos metodológicos na área, que é o Journal of Mixed Method Research, que é um periódico que já existe há mais tempo e que tem hoje um alto fator de impacto, é um dos principais periódicos que nós temos na área das ciências sociais. E é uma revista que se dedica a publicar estudos metodológicos, buscando ilustrar a aplicação dos diferentes desenhos que nós temos de métodos mistos. E também tem esse segundo periódico, que é o International Journal of Multiple Research Approaches, que também segue nessa mesma linha, de divulgar estudos metodológicos sobre a pesquisa de métodos mistos. Também eu quero falar sobre a Associação Internacional de Pesquisa de Métodos Mistos, que ela foi fundada em 2013, que é uma organização internacional e interdisciplinar que tem como objetivo congregar pessoas
interessadas em aprofundar os seus estudos na área de métodos mistos. E entre uma das atribuições da Mira é desenvolver, realizar conferências globais sobre métodos mistos. Eu trago aqui a última conferência que aconteceu em 2018, que foi em Viena, que foi onde eu participei e eu tive a oportunidade de me aproximar mais das pessoas que fazem parte dessa organização e procurar me envolver mais com as atividades que eles estão desenvolvendo, fazer o workshop também com o John Creswell, que foi uma excelente oportunidade de aprender diretamente da principal fonte que nós temos sobre métodos mistos. A partir da minha participação no evento, surgiu a oportunidade de fazer esse evento que nós realizamos aqui na UFSC ano passado, que eu vi que alguns participantes que estão acompanhando o webinário também estiveram conosco aqui. Foi um evento que nós desenvolvemos como uma estratégia para divulgar e também intensificar os estudos e as discussões sobre métodos mistos na nossa área da saúde. Temos a previsão de realizar o segundo evento no próximo ano. Também durante o evento nós apresentamos a proposta da criação de um capítulo latino-americano da Associação Internacional de Métodos Mistos, para que nós tenhamos esse grupo local e a partir dele nós possamos nos articular localmente, divulgar e desenvolver novas ações em relação a métodos mistos. Hoje a proposta está em avaliação. E para quem quiser se associar e fazer parte, ter acesso a essa sociedade, é possível se associar no site, tem ali o link, depois vai ficar disponível essa apresentação online. Para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, hoje o valor para se associar são $8, um valor bastante acessível. E aqui alguns benefícios da participação nessa sociedade. Integrar uma rede internacional de pesquisa, desenvolver e ampliar uma rede de contatos, um networking nacional e internacional. Também nos dá acesso ao Journal of Mixed Method Research, informativos mensais também, que estão disponibilizados com novidades, com atualizações na área de métodos mistos. Acesso a webinários também, que ficam disponibilizados na plataforma, cursos online também, que é uma novidade que a Mira está desenvolvendo a partir desse ano, que são cursos online em relação a aspectos tanto iniciais quanto avançados de pesquisa de métodos mistos e descontos nas conferências globais e conferências regionais que são desenvolvidas em relação a métodos mistos. Também quero compartilhar algumas sugestões de leitura para quem tem interesse em aprofundar os seus estudos na área de métodos mistos. Esse é um dos artigos que eu publiquei a partir da minha tese de doutorado, que é um relato de experiência em que nós trazemos a integração, como aconteceu essa integração entre os dados quantitativos e qualitativos no estudo. Está publicado na revista Texto e Contexto Enfermagem. Também temos um capítulo publicado nesse livro, Metodologia da Pesquisa para a Enfermagem e Saúde, da Teoria à Prática. Nós publicamos também em 2018, que é um capítulo sobre métodos mistos, com alguns aspectos operacionais para o desenho e utilização da pesquisa de métodos mistos. Eu gostaria de finalizar a minha apresentação com essa frase do Albert Einstein, que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Eu sempre vejo a pesquisa de métodos mistos e esse é um dos motivos que eu tenho me dedicado a estudar e trabalhar cada vez mais, porque eu vejo os métodos mistos com a possibilidade de nós fazermos pesquisa de uma forma diferente, buscando produzir evidências sustentadas nas abordagens quant e qualitativas, para conseguir avançar na área da saúde, nas demais áreas do conhecimento também, de uma forma diferente. Ali tem meus e-mails para contato, para quem tiver quem tiver dúvidas. E agora eu abro o chat para que a gente possa discutir um pouco, tirar dúvida. Eu gostaria
que vocês colocassem dúvidas também que vocês tenham, a gente possa aproveitar esses minutos finais do nosso webinário para perguntas ou comentários que vocês tenham. Obrigado pela participação de todos. Quero agradecer já de antemão. Nós estamos com 40 participantes agora na sala. A Lúcia, muito obrigado também. Elizabeth, obrigado. Eu vi que algumas pessoas que eu conheço ali que já têm mais leitura em relação a métodos mistos. Eu quero frisar que essa foi uma apresentação, até pelo tempo que nós foi disponibilizado, uma apresentação bastante com aspectos bem introdutórios. Eu peço desculpas se alguns participantes que já têm mais leitura, que estão utilizando métodos mistos, esperavam uma abordagem mais avançada, mas aqui a ideia foi trabalhar com aspectos introdutórios para aqueles que estão começando a trabalhar com métodos mistos, para quem está com mais dúvidas por onde começar. Esse foi o enfoque da nossa palestra de hoje. Quem sabe futuramente possamos fazer um webinário específico com aspectos avançados, discutir outros desenhos também que nós temos de, de métodos mistos. Eu vi aqui uma pergunta da Neuza. Ela colocou aqui para. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a mixagem dos dados. A mixagem dos dados é essa combinação que é o diferencial da pesquisa de métodos mistos. Ela vai acontecer de acordo com a estratégia que nós vamos utilizar. Então, se eu vou trabalhar primeiro com desenho sequencial e eu começo com a pesquisa quantitativa, eu vou coletar os dados quantitativos e eu vou analisar esses dados. A partir dessa análise, eu vou tomar decisões de quais aspectos eu vou explorar no ponto de vista qualitativo, para daí confrontar. Uma integração, nesse caso, essa mixagem dos dados, ela vai acontecer por, por conexão, que eu vou estar conectando os dados quantitativos na abordagem qualitativa seguinte. E uma estratégia que tem sido muito usada para representar essa mixagem dos dados são os joint displays, que são diagramas em que eu apresento, pode ser por meio de uma tabela em que uma coluna eu vou colocar os dados quantitativos, em outra coluna os dados qualitativos e numa terceira coluna quais são as inferências, qual é a interpretação conjunta que eu faço, tanto dos dados quant quanto dos dados qualitativos. Então, essa é uma estratégia que pode ser utilizada para ilustrar essa integração. E uma outra forma também de mixagem, quando eu faço, quando eu coleto os dados quantitativos e qualitativos ao mesmo tempo, que eu vou ter dois bancos de dados, eu vou fazer análises independentes e ao final eu vou ter essa integração, vou identificar convergências e divergências entre os dois bancos de dados. Essa seria uma outra forma de eu fazer a integração. E que eu posso também utilizar os joint displays, que são esses diagramas integrados, para ilustrar quais são as inferências que surgiram a partir da parte qualitativa e quais são as inferências que surgiram da parte quant, como que eu relacionei elas. Deixa eu ver que tem aqui outras perguntas. A, sobre a questão aqui de disponibilizar a apresentação, essa apresentação, tanto o áudio dela, a gravação da apresentação vai ficar disponível online depois, e também os slides em PDF vão ficar disponibilizados também depois. Acredito que eles encaminham por e-mail um alerta de quando vai ficar disponível.
Bruno colocou algumas perguntas. Gostaria inicialmente de saber sobre a presença de hipóteses, pressupostos teóricos e acerca do peso nos estudos. Na prática, como atribuir esses pesos? Vamos ver como é que eu consigo responder essa pergunta de modo mais claro. Então, em relação a hipóteses ou pressupostos teóricos, é importante ter clareza de que na pesquisa de métodos mistos nós temos dois estudos, dois desenhos de pesquisa, a pesquisa quant e a pesquisa quali. Cada uma das abordagens vai seguir as suas especificidades em termos de rigor metodológico. Ou seja, se eu for trabalhar com um estudo quântico relacional, que eu vou testar variáveis, que eu vou testar hipóteses em relação entre variáveis, eu vou definir quais vão ser essas minhas hipóteses. Se eu vou trabalhar com uma pesquisa quali, eu vou ter pressupostos teóricos, eu vou ter normalmente esses pressupostos também. Então, a pesquisa de métodos mistos ela congrega essas duas possibilidades. E aí depois você vai buscar responder às suas hipóteses associando com a perspectiva teórica. Esse é o grande desafio da pesquisa de métodos mistos. Você manter o rigor da abordagem quant e da abordagem quali e produzir uma análise integrada entre elas. E atribuir os pesos vai depender bastante daquilo que você quer. Por exemplo, se você está mais habituado com trabalhar com pesquisa quantitativa, é interessante que você pense em começar a fazer pesquisa mista com uma explanatória sequencial, que vai te dar que o peso maior vai ser o quant e os dados secundários vão ser os qualitativos. Então, isso vai te dar uma segurança maior de conseguir atribuir esses pesos àquilo que você já está já tá mais habituado a trabalhar. Mas no caso, se você quer construir um instrumento, aí você vai começar com a parte quali, e a parte quali vai ser a mais importante, vai ter o maior peso, porque você vai estar elaborando um instrumento a partir dos dados qualitativos. Então, de modo sucinto, seria essa a minha resposta para essa pergunta. E depois você pode me encaminhar um e-mail, Bruno, e a gente pode conversar mais sobre isso. Os métodos de análise de dados. A pesquisa de métodos mistos, ela não tem métodos específicos de análise. Então, os métodos específicos de análise são aqueles da pesquisa quant e da pesquisa quali. O que você vai ter que ter atenção depois é em como integrar essas duas abordagens. Daí vão ter as diferentes estratégias e as formas de fazer a integração. A Eduarda perguntou essa estratégia, você teria algum exemplo para nos indicar? Durante a apresentação eu trouxe um exemplo de cada um dos desenhos que nós vimos. Aí depois vai ficar disponível a apresentação para consulta. Pode repetir a nomenclatura da apresentação dos dados lado a lado? A nomenclatura é o Join Display. Vou colocar aqui no chat. É o Join Display, que são diagramas de apresentação conjunta dos dados. Coloquei ali no chat para vocês. A Neuza perguntou também em relação a novos webinários. Por enquanto não temos agendados, mas de repente podemos negociar essa possibilidade. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Gabriela. Obrigado pelo elogio. Sim, a Gabriela pontuou uma questão importante que é sobre que a atribuição dos pesos diferentes aos resultados das partes quant e quali também depende da natureza do fenômeno, com certeza. De acordo com a intenção do investigador, do fenômeno que está sob investigação, você vai estar priorizando e atribuindo pesos diferentes. Se não existe, se você quer fazer uma pesquisa quantitativa e não existe um instrumento específico do que você quer investigar, você quer construir um instrumento
Então, esse foco de você elaborar o instrumento vai te levar a um desenho exploratório sequencial, em que você vai atribuir maior peso à etapa qualitativa, que é onde você vai poder gerar os itens do instrumento, para depois validar e aplicar contra a população-alvo. Com certeza. Se você já tem hipóteses que você quer testar na pesquisa quantitativa, você faz um desenho explanatório sequencial. E aí depois a parte quali, você vai estar explorando diferenças que surgiram nesses resultados. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Carlos Jordão. Professor, você poderia falar um pouco mais sobre qual abordagem, Carlos, que você gostaria que nós falasse mais? Consegui entender ali a pergunta. Acho que faltou uma parte da. Muito boas as perguntas de vocês. Parabéns pelos questionamentos, pela participação de vocês. Eu fico muito contente com com a participação de vocês. Deixa eu ver se tem mais aqui se tem mais alguma pergunta. Ou se eu não identifiquei perguntas, mas da estratégia transformativa concomitante, o Carlos complementou. Nós não chegamos a abordar a estratégia transformativa, que é um desenho avançado de métodos mistos, que ela é bastante comum nas ciências sociais, quando nós trabalhamos com populações em situação de vulnerabilidade ou questões de gênero, em que você busca uma transformação. Então, essa é a principal diferença. Você vai ter uma perspectiva teórica, muitos estudos têm usado até para isso o referencial do Foucault, para conseguir buscar uma transformação. Então, essa é uma estratégia, um desenho avançado, que eu vou estar coletando, nesse caso, a da transformativa concomitante. Eu coleto dados quali e quant ao mesmo tempo, analiso ao final, mas essa estratégia ela pressupõe que haja uma transformação, que eu consiga fazer uma transformação, propor uma transformação ao cenário que eu estou investigando ou à população que é o meu público-alvo. Essa é a estratégia transformativa, ela parte desse pressuposto. São estudos que buscam transformação, mudança social. Mais alguma pergunta? Existe a relação aos softwares. Pergunta aqui. Hoje, em relação aos softwares, não tem um software específico para a pesquisa de métodos mistos. Eu não conheço esse o Quali Quant Soft, eu não conheço esse software. Nós temos usado aqui na UFSC, no nosso grupo de pesquisa, o NVivo, principalmente. E a versão mais atual do NVivo já traz uma opção de você associar com a pesquisa quant, a pesquisa mista, tem uma opção de você fazer relações. Eu tenho visto que muitos softwares estão investindo numa interface integrada, quant-quali. Não sei se existe um software específico, desconheço um software específico para a pesquisa de método misto em si. Rafael, no caso de realizar uma pesquisa explanatória sequencial. Uma pergunta da Simone também aqui que eu vi que eu acho que eu passei antes. Se o desenho que eu quero desenvolver é dado peso igual à parte quant e parte qual, é possível a coleta de dados ser efetuada em períodos sequenciais?
Então, sequenciais, geralmente quando você atribui o mesmo peso, você vai estar fazendo eles concomitantes, Simone, porque quando você, se você fizer a parte quantitativa primeiro, você vai levar as hipóteses para explorar qualitativamente. Então não haveria sentido. A lógica da pesquisa sequencial é que eu posso tomar decisões a partir de uma abordagem na condução da seguinte. Então, se eu quero fazer desenho com o mesmo peso, o mais indicado é que seja feito uma estratégia concomitante. Deixa eu voltar para a pergunta do Rafael aqui. A pesquisa exploratória sequencial, no caso, coletar e analisar dados quantitativamente e a partir daí surgiram as inquietações. Elaboração das questões. As questões na pesquisa exploratória sequencial, Rafael, você pode, a partir dos seus resultados, esse é o objetivo dela, na verdade, que você, a partir dos dados quantitativos, você possa elaborar questões para explorar com os teus participantes na etapa na etapa quant. Essa é justamente a lógica, elaborar as questões a partir dos resultados da parte quantitativa. Em relação à questão do comitê de ética, você pode colocar questões genéricas que tenham a ver com o teu estudo, com a tua pesquisa, como um roteiro prévio de coleta de dados. E aí depois você pode ajustar essas perguntas conforme os resultados da etapa quantitativa. A Neuza também perguntou quais são os cuidados para a elaboração dos objetivos da pesquisa de métodos mistos. É importante em relação aos objetivos que eu tenha um objetivo quant, pelo menos um objetivo quant, um objetivo quali, e que eu elabore um objetivo que remeta à integração entre os dois. O que eu vou estar buscando com essa integração? A importância de ter um desenho, um objetivo quant, um objetivo qualitativo e também um objetivo misto, que geralmente pode ser um objetivo geral da pesquisa. Você vai ter objetivos específicos quant e específicos quali. De modo sucinto também, em relação à elaboração dos objetivos, a gente teria muito outras coisas para explorar, mas em síntese é isso. A importância de ter um objetivo quant, um objetivo quali, pelo menos um objetivo quant e um quali e um objetivo misto para fazer a integração entre eles. Mais alguma pergunta? As pessoas aí que estão digitando ainda. Márcio. Márcio Camata, ok. Exemplo de redação de objetivo misto. Verbos que têm sido usados em objetivo misto, mais comuns: analisar, explorar, investigar. Esses são três objetivos que eu tenho visto que são usados com mais frequência para o objetivo misto, buscando essa integração do objetivo quant e do objetivo quali. A Samantha, as questões que vão ser elaboradas precisam passar por alguma validação. As questões, as questões da parte qualitativa, eu não diria uma validação. É interessante fazer sempre na pesquisa qualitativa, quando a gente vai fazer um teste do roteiro de fazer um teste do roteiro de perguntas com a população alvo ou pessoas que já têm uma experiência no tema. Eu penso que é importante fazer esse teste preliminar antes de começar a coleta de dados, mas não chega a ser uma validação desse. A Gabriela, para atender o objetivo já da minha pesquisa, preciso atender aos objetivos quânticos.
se eu entendi sua pergunta, Gabriela. Para atender a diversos objetivos quantitativos e apenas 2 qual além desse mensagem, uma fragilidade? Na verdade, depende do desenho de pesquisa que você está conduzindo, depende de qual é o peso, que se a parte quant é a abordagem prioritária, você vai ter mais objetivos, você vai destacar mais ela nos resultados. Determinada parte qual, depende bastante do peso que você atribui a elas. Carlos Jordão colocou mais uma pergunta aqui. Precisa ser ampla para a pergunta precisa ser ampla para que ela possa ser respondida? Você pode ter uma questão de pesquisa, Carlos, para remeter a parte quant e a parte quali, e pode ter uma questão genérica também que vai integrar as duas. Você pode ter as duas opções. Você pode ter duas perguntas distintas, para a parte quant e para a parte quali, e pode também ter uma pergunta mais ampla, mais genérica, integrando os dois estudos. Nós estamos finalizando, agora já estamos quase fechando 1 hora do nosso webinário. Então, quem tiver mais perguntas, a gente pode seguir conversando por e-mail, ou a gente pode marcar para conversar também, Skype ou outra forma, para a gente tirar as dúvidas que ficaram. Agradeço novamente a participação de todos, fiquei muito contente com a presença, com a participação de vocês no webinário, espero que tenha sido útil e eu fico à disposição para nós conversarmos mais em outros momentos, por e-mail, outras oportunidades. Muito obrigado. Eu passo agora para a Juliana. Hello, Juliana. Hello, and thank you so much. It looks like there was a rousing round of questions at the end there. Were you able to get through them all? I think so. Wonderful. I'm just going to take us to the end slide now because I'd like to promote a few things upcoming with IIQM. And we are almost there. For those of you that have colleagues who speak Spanish, we have another webinar coming up on April 14th that's going to be given in Spanish. And thank you again, Dr. Santos, for this wonderful opportunity to present in another language. And it looks like we've had, yes, absolutely. It's been very, very good. I also want to point out that we have a number of archive webinars that are available on our website. This webinar, along with the PDF of your slides, Dr. Santos, will be available on that archive. I'll be sending out a note to the full registration list later this week. And I do want to mention that we also have a Mixed Methods conference coming up, and I know there are many concerns about COVID-19. Know that we are looking to keep this conference alive in some innovative ways. So we do have an abstract deadline coming up. It is March 15th. For those of you that are interested, please consider applying. It's a great conference. We've rolled in what was qualitative methods that usually got held in the spring has been rolled into thinking qualitatively in the summer. That's running June 15th to 19th. We also have training opportunities, a full day of training on June 20th for either Atlas TI or in vivo. We're also giving 2 half-day sessions of Deduce. And so lots of opportunity, and a rare opportunity. We've got our IIQM coordinator, Karin Olson, who is available for one-on-one, 1-hour consultations for a very low charge around mixed methods design and methods, as well as the opportunity to speak one-on-one for an hour, just 8 each for our certified trainers in Atlas TI and in vivo. Very exciting opportunities. Thank you to everyone who attended today, and look for that email with the archive of this PD, the presentation and the video. So thank you again, Dr. Santos. I look forward to seeing everyone's responses. Okay, thank you so much for your assistance, for the opportunity, Juliana. It was a very nice experience for me. Thank you so much. You are so welcome. Goodbye, everyone. Bye-bye.